Tá? E aí você tem, tá? Vou aproveitar aqui, aproveitar a definição. Dizemos, vou aproveitar esse enunciado, dizemos que φ1, φn são que linearmente dependentes quando φ1, φn não são que linearmente independentes. Estou com preguiça de escrever, tá? LI quer dizer linearmente independentes. Isto é, aí só para reforçar, para ter entendimento. Isto é, quando existem N números reais, λ1, λn reais, vírgula, não todos nulos, tais que λ1 φ1 mais λn φn, isso é a função nula, tá? Esse zero aqui indica a função nula. A função nula com domínio I. Artigo definido, porque eu estou pegando a função nula com domínio I. Tá? Só tem uma função nula com domínio I. Entendido aí? Questão do português. E aí tem uma proposição que diz o seguinte. Um critério para você saber se as funções são linearmente independentes é verificar se o quê? Se uma delas é combinação linear da outra. Tá certo? Ou seja, mesma coisa. Sejam I contido em R. Quem foi que apagou a luz, hein? Eu não. Quem foi que apagou? Quem foi? Rapaz, paga melhor da próxima vez. Sejam I reais. Sejam I reais e φ1 de R. O cara pede e ainda fica reclamando, né? φn de R. Funções. Intervalo, tá? Intervalo. Tá? Funções. As funções φ1, φn são linearmente dependentes se e somente se uma delas é o quê? Combinação linear das demais. Tá? Vou dar prova disso, né? Prova disso. Tá? Tá dito? Se somente se uma delas é combinação linear das demais. O quê? Opa! Eu botei definição por quê? Isso aqui é uma proposição. Proposição. Que definição? Erro de escrita. Proposição. Então vejam, só para exercitar aqui, tá? Prova. Então, é assim somente se. Olha, se φ1, φn são o quê? São linearmente dependentes, né? Então o que é que significa?
Se φ1, φn são o quê? São linearmente dependentes, então existem, tá? Lambda 1, lambda n reais, com lambda j diferente de zero para algum j no conjunto de inteiros de 1 a n, tais que lambda 1 φ1 mais lambda j φj, que está aqui no meio, mais lambda n φn, isso aqui é a função nula. Mas se isso aqui é a função nula, qual é o que você tem? Quem vai ser lambda j φj? Passa tudo para o outro lado, lambda j φj, aí eu divido por lambda j, então φj vai ser o quê? Vai ser menos lambda 1 sobre lambda j φ1, não é? Mais, aí vai até o quê? Lambda j menos 1 sobre lambda j, vezes o quê? Menos, ó, menos aqui, vezes o quê? φj menos 1, mais o quê? Menos lambda j mais 1 sobre lambda j, φj mais 1, mais, até o quê? Até menos lambda n sobre lambda j φn. Aí isso diz o quê? E diz o quê? Que a função φj, aquela para o qual lambda j é diferente de zero, é a combinação linear das demais. Tá bom? Aí a recíproca. Então a ida está provada, né? Se elas são LDs, uma delas é a combinação linear das demais. Tá? A volta. Se uma delas é combinação linear das demais, isto é, se φj é igual a quê? Lambda 1 φ1 mais lambda j menos 1 φj menos 1 mais lambda j mais 1, φj mais 1, mais lambda n φn. O que é que está dizendo aqui? O que é? Hã? Que uma delas é combinação linear das demais. Se isso aqui é verdade para algum j de 1 até n, então você vai ter o seguinte: passa tudo para o mesmo lado, ou passa a φj para o outro lado, você vai ter o quê? Lambda 1 φ1 mais lambda j menos 1 φj menos 1 mais menos 1 vezes a φj, ó, né? Mais lambda j mais 1 φj mais 1 mais lambda n φn. Isso aqui é a função nula. Aqui o que está dizendo? O que está dizendo aqui? Eu tenho uma combinação linear nula, onde um dos coeficientes é diferente de zero. Logo,
φ1, φ2, φn são o quê? LDs. Entendido? Entendido? Tá certo? Bem, ok? Me entendeu o quê? Eu quero provar a recíproca desta equivalência. Desta recíproca da equivalência, não. Recíproca da implicação. Eu provei o seguinte: se elas são LDs, uma delas é a combinação linear das demais. Agora eu vou provar a recíproca disso, para ter equivalência. Se uma delas é combinação linear das demais, ou seja, se você tem isso aqui, o que é uma delas ser combinação linear das demais? É você ter isso para algum J de 1 a N. Mas se você tem isso, joga tudo para o mesmo lado na equação. Você vai ter isso. É ou não é? E o que é que isso aqui está dizendo? O que é isso aqui? É uma combinação linear de φ1, φ2, φn, combinação linear nula, onde um dos coeficientes é diferente de zero. Então elas são LDs. Porque, olha, aí você tem que olhar para cá, para a definição. N funções φ1, φn são linearmente independentes quando a única combinação linear nula é aquela onde todos os coeficientes são iguais a zero. Aí nós dizemos que elas são LDs quando elas não são LIs. E não ser LI significa o quê? Existe uma combinação linear nula onde nem todos os coeficientes são iguais a zero. Pronto. Acabou. O próximo passo é você pegar e mostrar exemplos de funções que são LIs. Aí eu não vou para a abordagem da álgebra linear, para ganhar tempo. Primeiro, antes disso, as funções, ó. As funções. As seguintes funções. Você também é professor de álgebra linear. F de x igual a 1, qualquer que seja o x real. G de x igual a quê? A seno de x. Seno ao quadrado de x, qualquer que seja o x real. E h de x igual a quê? Cosseno ao quadrado de x, qualquer que seja o x real. Essas funções, elas são LDs. Por quê? Pois a H não, a F, quem é a F? É G mais H. A F é G mais H, tá? Então vamos ao que é mais interessante, são as funções que são LIs. Vamos pegar, o procedimento seria agora eu usar a definição para provar que certas funções são LIs. Mas eu não vou fazer dessa forma, embora nas notas eu faça, tá? Eu vou dar a definição de Wronskiano. Wronskiano? É, cala a boca. Cala a boca, rapaz. Eu não mandei calar a boca, não Maria. Esse cara não me obedece. Tá? Respeita a autoridade, tá? Definição. Definição. Tá? Definição de Wronskiano. Eu não vou. Eu vou um pouco diferente. Tá? Ó. Definição. Sejam e contido em R um intervalo e φ1 de R, φ2 de R
φn de n natural não nulo, n natural não nulo, funções n menos 1 vezes diferenciáveis. Por exemplo, se eu tenho duas funções, elas precisam ser diferenciáveis. Se eu tenho três funções, elas precisam ser duas vezes diferenciáveis. Tá? Se eu tenho quatro funções, elas precisam ser três vezes diferenciáveis. Tá? O Wronskiano, tá errado. Wronskiano. De Vronsky. É Wronskiano mesmo? É assim. Wronskiano. De. Sei lá o que é que é isso. O Wronskiano de φ1, φ2, φn é a função denotada por W de φ1, φ2, φn. E é claro que é uma função que vai de I em R, tá? Função de I em R. E dada por. Vou colocar bem pequenininho aqui. O Wronskiano. Isso aqui é uma função. φ1, φn. Vou botar φ2 para economizar isso. Aplicada em x. Isso é, por definição, o determinante da seguinte matriz N por N. Primeira linha. φ1 de x, φ2 de x, φn de x. Segunda linha. Derivada de φ1 em x, derivada de φ2 em x, derivada primeira, tá? De φn em x. E você continua com isso até a última linha, que é a derivada n menos 1 de φ1 em x, derivada n menos 1 de φ2 em x, até derivada n menos 1 de φn em x. Determinante que claramente é só uma matriz quadrada n por n, né? Quantas linhas eu tenho? De 0 a n menos 1, n. Quantas colunas, n. Então, isso é o determinante. Tá? Por exemplo, quem é o Wronskiano das funções seno e cosseno? Domínio R. Pronto, encerra, começa outra.